Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Se inscreva no meu canal, não esqueça de se cadastrar no YouTube, crie um canal no YouTube, se inscreva no meu canal. É fundamental que isso venha a acontecer. Muito obrigado, isso é remuneração. Embaixo eu deixo o meu e-mail, o meu telefone, o meu blog. É fundamental que você leia o meu blog também, que você consiga em 5, 10 minutos, em 3 a 5 minutos você sai informado com um assunto de segunda a sexta, sempre um assunto dentro de política, direito, tudo aquilo que precisamos de dispor para nos mantermos atualizados. Muito obrigado aos 104 mil amigos que se inscreveram e que estão fazendo parte do meu canal do YouTube. São 104 amigos, 104 pessoas que acreditam no meu trabalho e que estão me remunerando, estão me deixando muito feliz. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, continuando lá a nossa leitura da Constituição, hoje eu vou falar no artigo 6º. O artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Tá certo? Então, veja bem, são direitos sociais, direito nosso, direito que precisa. Direito à educação. Né? Educação é um dever do Estado, do município, né? Da União e toda criança, e a sociedade, né? Os pais, né, são responsáveis para quê? De colocar os seus filhos na escola, não tangenciar, não inventar desculpas para os seus filhos estudarem. A importância demais da educação, e nós adultos também, que não tivemos no Brasil, né, não tivemos chance de ir para a escola na época que éramos crianças, por várias razões, e na idade adulta que quer estudar, o município, o Estado tem que garantir o acesso de você à educação, você ser alfabetizado, você receber. O idoso que tem a Universidade do Idoso, sei que a Universidade Federal de Recife tem uma faculdade lá, que ela atende lá, um núcleo que atende ao direito do idoso, né? E assim cada estado tem a sua universidade pública que deve ter uma razão para atender aos idosos. Então a educação é fundamental. A saúde é obrigação do Estado, dever do Estado, né? A saúde ela vamos dizer assim, obrigatória. A execução da saúde, de acordo com a Lei 8.080, acho que é de 90 essa lei, né? Quem executa a saúde é o município. Né? Então você mora no município do Rio de Janeiro, no município de São Paulo, em Brasília, não tem município, é o governo do Estado, né, do Distrito Federal, o prefeito de Goiânia, o prefeito de Santa Cruz de Caparibe. Se o prefeito faz uma boa política de saúde, a saúde melhora, né? Agora, se o prefeito negligencia a saúde, aí o Estado vai estar em situação difícil, não vai atender, porque quem faz a execução, ou seja, quem põe a mão na massa é o município. O Estado, a União e o Estado vão dar suporte financeiro e suporte técnico e assistencial. Né? Então eu sei que tem o Hospital do Estado, não, mas na verdade quem executa a política de saúde é o município. Então é fundamental que os prefeitos, os vereadores e você, cidadão, tenha essa compreensão. Se a saúde de Itaquaritinga do Norte não está adequada, é culpa do prefeito. Porque a União não repassa recursos. Não, esquece recursos. Administrar a saúde, eficiência, plantão médico, compra de esparadrapo, compra de remédio para coração, para pressão alta, material de diabético, aqueles remédios que são distribuídos nas redes, tudo isso depende da eficiência da administração municipal. Se a administração de saúde no município não é boa, a saúde toda está deficitária. Né? A alimentação, né? A alimentação, isso vai nos reportar ao salário mínimo, ao emprego, à boa política, né? Por exemplo, a assistência social, às vezes, entra nesse campo. A alimentação é manter o emprego, né? Que a população tenha trabalho, que a população consiga viver com seus próprios recursos, né? Com bons empregos, que a economia cresça. Seria mais ou menos assim. É claro que eu não vou fazer um trabalho
específicos sobre os direitos sociais, senão eu levaria meses, né, para concluir. Mas em linhas gerais é isso. A saúde é obrigação do município, do Estado e da União. O Estado e a União dão suporte técnico, suporte financeiro e a execução é do município. Repito, a educação, o pai tem que incentivar o filho para a escola e o Estado também, o município, tem que oferecer a escola adequada. O transporte, a estrada para a criança se locomover, né? Enfim, toda a estrutura de educação que nós conhecemos. A alimentação, repito, é emprego, né? Boa alimentação. O trabalho, exatamente, né? Mão de obra ociosa é prejuízo, né? Nós temos, acho que 100 milhões de pessoas em condições de trabalhar. Nós temos por volta de 11 milhões ou 12 milhões de pessoas que estão desempregadas. Isso é muita gente desempregada. Isso é um problema, é um gargalo que cabe aos novos governantes, porque esse já acabou, né? De trabalhar com propostas, com ideias, com projetos. A gente precisa, nessa eleição, a gente discutir projetos, a discutir ideias que façam com que deslanche, que retire essa quantidade de gente que está desempregada. E esses 11 milhões são aquelas pessoas que estão procurando emprego. E aquelas pessoas que já estão e já esqueceram de procurar emprego, já se desenganaram, passa de 35 milhões de pessoas, totalmente. Quer dizer, nós temos um mercado enorme de mão de obra que não é aproveitada por falta de uma política de emprego e também a indústria, o comércio que não está adequado, que não está atingindo, oferecendo, né? Não está crescendo o suficiente para oferecer novas oportunidades. Eu sei que o Brasil vem estagnado na economia, né? Desde 2014 que o Brasil não cresce praticamente, cresce 2, 3% ao ano, é muito pouco. A economia brasileira está crescendo menos do que a população. Nasce mais crianças no Brasil do que o crescimento da economia. O que os políticos governamentais estão errados. Nós precisamos de colocar o Brasil novamente num cenário que ele possa crescer sua economia para ver se tira boa parcela dessa população que não tem emprego, que não tem condições de trabalhar, que não tem dignidade. Porque a maior dignidade do ser humano é ter o trabalho, ele acordar de manhã, ir trabalhar e ser respeitado no trabalho, chegar ao final do mês receber o seu salário, fazer a sua feira, pagar as suas contas. Isso é que dá dignidade, né? Além da moradia que nós vamos chegar daqui a pouco, né? A moradia é fundamental, que as pessoas, é um absurdo a quantidade de pessoas que não têm onde morar, a quantidade de pessoas morando nas ruas, principalmente agora, depois da pandemia, com essa crise. As cidades como São Paulo, Rio, tem um volume enorme de pessoas morando na rua. Tudo isso são direitos sociais que estão indo por água abaixo, né? Os direitos sociais de São Paulo estão na sujeira do Rio Tietê, porque eles não estão sendo cumpridos, né? A moradia é uma lástima, né? As pessoas não têm condições, pessoas não têm trabalho, tem que pagar aluguel, né? Esse é o grande problema, né? O transporte, nós sabemos das dificuldades que todas as cidades grandes têm. O sistema de transporte público, isso é um processo do mundo, eu acho que nenhuma cidade do mundo tem um sistema de transporte público adequado. O Brasil, então, nem se fala. Cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, é uma deficiência no transporte público muito desastrada. No Rio de Janeiro, com a máfia, né, dos ônibus, né, e agora esse transporte alternativo, as vans, enfim, na mão de pessoas que não têm muita, vamos dizer assim, competência para organizar o sistema, o transporte público no país, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, virou um caos. A gente vê todo dia nos jornais, nas revistas, esse desastre que nós temos hoje com o sistema, o lazer, né? Todo mundo tem direito ao lazer, férias, né? Férias não é uma obrigação, é uma necessidade. Férias você precisa. O lazer, o cinema, a cultura, o baile funk, inclusive, não tem discriminação à cultura. Toda manifestação cultural, e faz parte do lazer, tem que ser respeitada, né? Então a gente tem que entender isso. A segurança, nós sabemos que é péssima no Brasil, tudo isso, negligência, né? São direitos que nós temos que cobrar, gente. Esses direitos são nossos e a gente precisa de cobrar dos nossos governantes.
ninguém, nenhum estado, nenhuma cidade no Brasil, a não ser nos fortes de Copacabana, lá no Forte de Brasília, nos quartéis que tem segurança, porque em nenhum lugar no Brasil nós temos segurança. As polícias não têm mais a efetividade, não tem mais. Eu vejo que há uma deficiência muito grande, eu não sei se são poucos policiais, o que está acontecendo, porque segurança nós não temos mais. Apesar de que essa questão de segurança, quando fala de segurança pública, eu sou contra achar que segurança pública só se resolve com polícia. Não, segurança pública é um conjunto de políticas, de medidas imediatas que os estados, os governadores, em conjunto com os prefeitos, com o presidente da República, tomar medidas que vá garantir, porque falta de lazer, falta de transporte, falta de moradia, falta de saúde, falta de alimentação gera o quê? Violência. Violência é o quê? Falta de segurança. Né? Então é todo um erro. Nós não temos segurança porque nós não temos os outros direitos, né? Saúde, alimentação e assim sucessivamente. Então a gente precisa muito discutir, né? Esse artigo 6º é o artigo que os candidatos à presidência da República devem trazer na ponta da língua. Tem um que vai ter dificuldade porque ele não lê a Constituição, então ele não sabe que direitos são esses, né? Eu não vou dizer o nome dele, mas eu quero que vocês deduzam. Tá? Então é importante essa questão da segurança que a gente não tem, né? Porque a segurança aqui é repressão. No Brasil se trata de segurança pública como repressão. Repressão não é segurança. Repressão é falta de educação, falta de planejamento, falta de consideração, porque a polícia não é para reprimir, a polícia é para proteger. A polícia militar ela é profilática, ela faz uma profilaxia, ela protege, ela ampara, ela dá uma guardião. A polícia civil ela aponta, ela investiga, apura a causa do crime. Então, agora no Brasil, o conceito de polícia é reprimir, é entrar na favela às 6 horas da manhã, sem avisar e matar 6, 8 pessoas, deixar lá dentro no valão. Essa é segurança pública. Isso não é segurança pública. Isso é falta de segurança pública. Então, a gente precisa entender que a polícia, nós precisamos de reformular o conceito de segurança. Nós temos que reformular o conceito da polícia. O que nós esperamos da polícia? Nós temos a impressão, a polícia é a nossa proteção, não a forma de repressão. No Brasil é o contrário, a polícia ela não nos protege, a polícia ela nos reprime, ela nos agride, porque o conceito de segurança está completamente errado. Né? Você vê, o preconceito racial e social. O policial ele só quer agredir o negro, o pobre, né, nas favelas que não tem moradia, não tem saneamento básico, não tem transporte público. Aí ele invade a favela e mata, e estupra, enfim, e fica por isso mesmo. Ah, lá só tem bandido. Não, a favela não tem bandido só não. A favela tem gente boa, a favela tem família. Mas é porque a polícia no Brasil, eu não estou fazendo crítica por querer. Eu estou muito triste falando isso. Eu queria uma polícia que a gente vivesse em harmonia. A gente precisa de uma polícia que se harmonize com o nosso povo. Nós estamos numa separação, numa guerra entre polícia e cidadão. Isso não é segurança pública. Tá? Enquanto o Brasil pensar dessa forma, nós não vamos ter segurança pública, ok? Mas vamos lá. A Previdência Social. Gente, isso é fundamental. Previdência Social, as pessoas têm que ter o direito de ter um emprego, contribuir para a Previdência, para que quando ela complete um certo número de anos de contribuição, ela se aposente por tempo, né, de serviço prestado, e depois ela se aposente por idade. Mas desamparar os brasileiros como nós estamos vivendo é uma lástima. A quantidade de pessoas que vão viver de benefício do LOA, que é um benefício, é uma esmola, é uma proteção que o Estado dá de muito mal, porque não dá 13º, qual a garantia que uma pessoa tem com LOA nenhum? O LOA ele é muito frágil, ele é muito inseguro, e o que eu desejo é que uma reforma da Previdência que chame essa juventude dos 18, dos 16, quando puder trabalhar, até os seus 62, seus 60 anos, para que ela viva uma vida tranquila, para que ela se aposente e viva de uma vida tranquila. A aposentadoria, são 39 milhões de brasileiros aposentados no Brasil hoje, é muita gente, mas é uma garantia. O aposentado ele vai para o mercado, ele compra, então a aposentadoria não é uma despesa,
é um investimento. O governo tem que pensar na forma da Previdência Social, que o aposentado não é um prejuízo, mas ele trabalha o seguinte, ele cobra 35, 40 anos da contribuição da Previdência Social dos empregados, e quando a pessoa vai se aposentar, ele tira todos os direitos, que ele acha que o aposentado é uma pessoa que incomoda. Ele quer que o aposentado morra logo, para que sobre dinheiro para ele gastar de forma errada. A Previdência Social visa isso. Mas a Previdência Social não, a Previdência... fala-se muito do déficit da Previdência. A Previdência Social dá déficit. Para que a Previdência Social ter superávit? Se a Previdência está tendo superávit é porque ela está pagando mal a aposentadoria. Agora, o que está acontecendo na Previdência é que eles estão negando as despesas e as receitas. Eles têm muitas receitas, eles só estão comparando, a Previdência Social é deficitária porque ele só considera a receita da carteira de trabalho. Da Previdência Social que incide sobre o contrato de trabalho. Mas e o FIS, o COFINS e outras contribuições ele não informa. Então, por isso que a Previdência sempre dá déficit. Então, temos que rever, isso é uma proposta para os próximos governantes. Ok? Vamos lá. A proteção à maternidade e à infância. Né? Isso é fundamental. Nós temos preocupação, tem o salário maternidade, que o governo já lutou muito para tirar o salário. O salário maternidade os empresários têm ojeriza salário maternidade. Gente, eu vi um vereador numa cidade ele dizendo que o empregador que arcava com o salário maternidade. Gente, isso é uma loucura. O salário maternidade passa pelo empregador. O empregador paga o salário maternidade, mas ele tem como se ressarcir nos próximos vencimentos. O governo remunera, o governo reembolsa o pagamento do salário maternidade. Então não vamos criar preconceito com a mulher, mais que temos. O salário maternidade é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação do empregador lutar para que a mulher engravide, porque se não tiver nascimento de crianças, não tem futuro. Um país que não tem criança nascendo é um país fadado ao fracasso. Tem que haver criança. Se não houver criança, não tem consumidor no futuro. Esses empresários medíocres que só pensam no lucro hoje, eles não sabem prever o futuro. Não sabem eles o quanto eles estão atrapalhando o desenvolvimento de um país quando eles se negam a falar a verdade, a amparar, a defender o salário maternidade. E não ter essa política desastrosa de crítica que o salário maternidade sofre. O salário maternidade é fundamental para que a mãe possa ter garantia, a mãe possa ter condições de criar a criança no momento mais necessário da criança, que é o acalento, é o carinho, é o peito, é o abraço. Então, nós não podemos só pensar no lucro. O ser humano ele não pode só pensar em recursos financeiros. O ser humano tem que pensar no ser humano como um todo. Então, a gente precisa cobrar dos governantes esse respeito, essa falta de respeito que tem com o salário maternidade. Porque a mulher, quando engravida na empresa, ela é discriminada, ela só não é demitida porque a empresa não pode demitir. Mas a vontade dos empregadores é mandar uma mulher embora quando engravida. A mulher, quando engravida, fica discriminada na empresa. Isso é uma vergonha. Eu tô falando isso, eu sei que eu vou ser agredido, mas eu não tenho medo de falar isso não. Eu estou falando para os grandes empresários, porque nas empresas eles trabalham. Não estou falando de todas as empresas, porque eu sei que tem empresas sérias, tem empresários sérios, mas a maioria de uns picaretas, empresários picaretas, ficam contra o salário maternidade e não quer. A salário maternidade não é custo da empresa. Porque eu tenho que contratar uma pessoa para substituir. É mentira. Nunca contrata-se uma pessoa. Quando a mulher sai grávida, uma substitui a outra. As contratações que tem para substituir mulheres enquanto estão no período de salário maternidade é muito pouco. O que tem é substituição. Você vai fazer o serviço de fulana e de cicrana enquanto ela volta. Isso é tudo desonestidade por parte dos empresários que tem mais uma discriminação contra a mulher, infelizmente. Só que é burrice, porque se não nascer criança, não nasce consumidor. É preciso que haja um ciclo, né? Um processo de crescimento. Porque eu, quando sou criança, consumo um tipo de produto. Quando adolescente, outro tipo de produto. Na minha juventude, quando na minha velhice, outro produto. Se não houver esse ciclo, só vai prevalecer quem? Se não tem criança, não tem nascimento, vai ter consumidor, não vai chegar uma hora que estagna. Estagna como está em alguns países na Europa, que não tem mais criança. Porque o velho
a pessoa envelheceu, ficou idosa, não tem mais produção, está lá os estados precisando que nasça criança. E não tem mais, porque ninguém quer mais ser pai, né? Nem ser mãe. Vamos lá. Então, a proteção à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Isso cai dentro de uma coisa chamada assistência social, né? A proteção tem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Constituição ampara, os pais são responsáveis pelas crianças, pela alimentação, pela educação, né? Isso é muito importante, que o pai tenha essa consciência, que acabe com esse preconceito, principalmente com relação aos casais que se separam, porque quando se separam viram inimigos, né? Porque ninguém alimenta a criança, alimenta a vagabunda, né? Desculpa, porque eu me revolto quando eu vejo uma pessoa chega para mim e diz assim, porque eu não quero pagar a pensão, porque eu tenho um filho com uma mulher tal, mas eu não quero pagar a pensão porque ela é uma vagabunda. Não, ela não é vagabunda não, você que fez o filho, você que tem a obrigação de alimentar seu filho. Se você não quisesse o filho, que não fizesse, que não engravidasse sua mulher. Agora você tem a obrigação de alimentar o filho. Você não está alimentando a mulher, não. Ela tem que viver do trabalho dela. Até porque os direitos são iguais. Ela também tem que contribuir para a criação dos filhos. Então tem que se dividir e se repartir as despesas. Agora, de uma forma honesta. Quando você se separar, resolva os seus problemas com a sua esposa, com o seu esposo. Não vá ficar fazendo da sua criança, do seu filho e da sua filha peteca, jogando de um lado para outro, não. A sua criança merece respeito. Você crie vergonha na cara e alimente seu filho, sua filha, independente de você gostar ou não gostar da sua ex-mulher ou do seu ex-marido. A obrigação é sua. Fez filho que crie. Como dizia minha avó, quem pariu Mateus que o crie, né? Ok, gente? Olha, muito obrigado, eu me exalto, mas é porque é uma forma como eu enxergo o mundo. Eu não enxergo o mundo para mim. Talvez me condene por isso, me critique por isso, mas eu nunca vou perder a emoção, porque no dia que eu perder a emoção, eu não preciso mais de viver. As pessoas acham que você tem que ser mais um advogado, não sei o quê. Eu não quero, eu quero continuar com emoção, porque no dia que eu não tiver mais a coragem de defender o salário de maternidade, de defender, de proteger a mulher, de proteger a criança, para que serve eu viver? Eu não preciso mais viver nesse planeta. Eu não olho para o lado econômico. Vocês me desculpem, eu olho para o lado humano, para o lado social, porque a coisa mais linda do mundo é você admirar e respeitar o ser humano. Não existe no planeta Terra outra coisa mais importante do que o ser humano. Ok, gente? Então, os direitos sociais são aqui nesse vídeo. Tomei muito tempo de vocês, mas é fundamental que a gente tenha essa concepção do respeito à mulher, do respeito à criança, né? Além dos direitos sociais como transporte, lazer e tal. Tudo estão no artigo 6º da Constituição. Artigo 6º da Constituição, a gente devia fazer uma cópia, andar com ele no bolso e mostrar para todos, só vote num candidato a governador, no candidato a senador e assim sucessivamente, que ele defenda o artigo 6º da Constituição. Fora isso, não vote nele, que ele não merece o seu voto. Ok? Muito obrigado.